Quando você tinha 11 anos, o que você achava que estaria fazendo agora? Desde que eu assisti After Sun, não tem um dia que eu não pense nele. Chegou ao ponto que no dia seguinte, depois que eu assisti o filme, eu passei uma boa parte do dia buscando referências de tatuagem. E eu achei uma arte incrível, inclusive, lá na Rede da Dancinha, sabe? A Rede da Dancinha? De uma tatuadora chilena. Ela mencionou no vídeo que ela vendia a arte para pessoas de fora do Chile, né, que não teriam como tatuar com ela. Eu procurei por ela nas redes sociais, fechei um valor e estou para eternizar essa arte na minha pele esse mês de julho. E tudo isso foi em menos de um mês. Quer dizer, no momento que eu fizer minha tatuagem, já vai ter passado mais de um mês que eu assisti o filme. Mas tudo só por questão de localizar, né, a tatuadora, enfim. Também porque eu tive um problema na minha coluna. E aí eu tive que fazer 2 ressonâncias magnéticas e tem aquele negócio que quando você faz uma ressonância magnética, você não pode ter feito uma tatuagem recente. Aí, por conta disso, só por conta disso que eu ainda não fiz a tatuagem, senão eu já teria feito. Mas eu queria dizer isso só pra vocês entenderem o tanto quanto a After Sun me marcou enquanto pessoa e em breve estará marcada na minha pele também. Eu acho que eu vou fazer nessa parte aqui do braço. Como eu comecei dizendo, eu penso nesse filme o tempo inteiro desde que eu assisti. Eu acho que eu já posso dizer, agora que já passou um tempo, passou uns dias, umas semanas, ele tomou meu posto de filme favorito. E isso me assusta pra caramba, porque há muito tempo isso não me acontecia. Em livro, isso eu até tive com mais frequência, digamos assim, porque eu fui daquela saga que a gente não cita mais, sabe? Eu fui do Harry Potter pra Evelyn Hugo e agora mais recentemente Nós Dois Sozinhos no Éter. Mas pra ser sincera também, eu acho que até hoje eu não sei definir se eu prefiro Evelyn Hugo ou Nós Dois Sozinhos no Éter. Eu julgo que os dois são meus 2 livros favoritos da vida, eu não consigo decidir qual dos dois é meu livro favorito. Tanto que nesse dia que eu vou fazer a tatuagem, eu também farei uma tatuagem de Evelyn Hugo e também farei uma tatuagem de Nós Dois Sozinhos no Éter. Uma de pessoas normais também. Estou entregando todas as tatuagens que eu farei aqui. Mas agora, filme favorito, por muitos e muitos anos, e quando eu coloco muitos, é muitos mesmo. Eu acho que desde 2014, 2013, 2014, é Stucker, Segredos de Sangue, quando a gente vai falar de filme, pessoas. Porque quando a gente vai falar de filme animação, é Coraline. E aí, é desde quando, gente? Quando Coraline saiu? Eu não sei. 2008? Eu posso estar chutando, não sei. Eu realmente não lembro qual foi o ano que Coraline saiu. Mas Coraline também é meu filme favorito. São outros dois que eu não consigo decidir qual é meu filme favorito. Mas ambos seguem tendo um lugar muito especial no meu coração. Agora eu vou falar. Qual é o seu filme favorito? Coraline e After Sun. Não sei escolher. Mas o que After Sun fez comigo é algo de outro mundo. Eu digo pra vocês que eu não esperava isso, sabe? De fato, eu sabia que era um filme muito comentado e é um filme muito aclamado. Ele foi lançado no final de 2022, mas eu só fui assistir agora em 2024. E eu não sei o porquê eu demorei tanto pra assistir, pra ser sincera. Eu sabia apenas que era um filme sobre uma relação de pai e filha que tinha uma puta carga emocional. Só. Não sabia mais do que se tratava além disso. E eu vou ser sincera, quando eu comecei, eu fiquei com dúvida se eu realmente ia gostar do filme. E não é que eu não goste de filmes lentos, eu acho que depende muito de como o filme vai me contar essa história. Mas aqui eu fiquei na dúvida se teria uma história pra me ser contada. Mas, caraca, quando eu terminei esse filme, cara, eu fiquei chorando, cara. Eu fiquei chorando por horas e horas, assim. Não, na verdade, não foi horas, assim, mas eu acho que foi por uma hora consecutiva eu fiquei chorando, eu não parava de chorar. Pra ser bem sincera, eu cheguei a ter uma crise de pânico, assim, tô sendo muito sincera, tô me abrindo, tô sendo bem vulnerável aqui nesse vídeo e vou ser mais, porque eu fiz toda uma ordem cronológica de como eu quero fazer esse vídeo aqui pra vocês, então o final desse vídeo ele vai ser muito vulnerável. O meu namorado, ele teve que me acalmar, ele teve que conversar comigo, isso porque o filme ele tocou em 2 lugares muito sensíveis meus, mas eu amei o filme, tanto que ele se tornou meu favorito. Porque foi uma forma de acessar partes minhas que, por vezes, conscientemente, eu ainda não consigo colocar em palavras como eu me sinto. E eu acho que isso é uma das coisas mais magníficas que a arte consegue fazer por nós. Mas, afinal, sobre o que se trata After Sun? Vamos lá. After Sun vai acompanhar a viagem de o pai e a sua filha num resort pra Turquia. O Callum é o personagem do Paul Mescal e ele não é casado com a mãe da Sophie, que é a personagem da Frank Corio. Essa viagem tá acontecendo antes das aulas da Sophie retornarem. Eles têm uma relação que parece ser muito boa, bem próxima, inclusive eles têm aquela relação de pai e filha de conversar sobre tudo, sabe? Contar segredos, enfim, pelo menos da parte da Sophie, sabe? E o filme ele vai ser composto desses pequenos momentos entre os dois, e por muito tempo vai parecer que ele tá te entregando algo simples até, que você não vai saber, você não sabe pra onde tá indo, você não sabe pra onde tá caminhando, o que ele quer te entregar
com isso. Mas aos poucos você vai entendendo. Porque o filme é muito sobre o que não tá sendo dito, já que a narrativa é bastante sobre a relação desses dois personagens, sobre eles como pessoas e como a relação deles vai fazer você, espectador, se sentir. Como eu disse, tem uma carga dramática e emocional que fez conectar bastante com 2 pontos da minha vida, mas que aí eu vou falar mais pra frente no vídeo. O filme ele também vai falar como muitas vezes nós, quando a gente é criança, a gente pode enxergar os nossos pais ou as nossas figuras paternas, enfim, quem nos cria, de uma forma, porém eles podem estar passando por batalhas internas que a gente não tem conhecimento e que na nossa frente eles tentam ao máximo tentar não transparecer isso, que, né, mesmo que eles tentem, às vezes isso pode chegar à luz do nosso conhecimento de alguma forma, em algum grau. E eu acho que esse é o máximo que eu posso falar do filme sem entregar spoilers. Mas saibam que é um filme que eu amei. Agora eu quero conversar sobre o filme com mais profundidade, inclusive trazendo spoilers. Então, pra você que assistiu até aqui, muito obrigada. Não deixe de me acompanhar nas outras redes sociais. Deixa seu like no vídeo, não esqueça de se inscrever. Um beijo, até a próxima. E pra você que fica, vamos continuar a nossa conversa. O filme ele vai te construindo nessa crescente de tensão e preocupação também quando chega no final e o Callum fecha a câmera e ele vai para além da porta, ficando subentendido que ele deu fim à própria vida. Eu desabei. Gente, não. Eu desabei. Eu chorei de uma forma tão descontrolada. Foi um choro que veio aqui de dentro, sabe? Mas aqui de dentro, nossa, foi um choro de vidas passadas. Não, mas de verdade, foi um choro de anos, assim, acumulado. Eu não sei explicar pra vocês. Eu só sei que não parecia ter fim. E realmente pegou uma parte muito íntima minha. Depois eu fui falar com meu namorado, ele falou, não, tá tudo bem, relaxa, é só um filme. São somente personagens. Só que assim, não ajuda o fato que quando você vai pesquisar sobre o filme depois, você pesquisa sobre a Charlotte Wells e você acha fotos dela com o pai quando ela era menor numa viagem na Turquia, com a mesma idade, né, basicamente. E pelo que eu vi, não sei se tá correto ou não, mas pelo que eu vi, o pai dela tirou a própria vida quando a Charlotte tinha 16 anos. A Charlotte diz que não é um filme autobiográfico, porém, assim, tudo isso te faz pensar, né? Tem constantes vezes no filme que o Callum parece demonstrar que ele não tem mais preocupação com a própria vida. Assim, tanto em ele ter ido mergulhar sem ter feito aulas de mergulho, que é uma coisa muito perigosa, e se equilibrar em cima da varanda de uma forma que não tem proteção alguma ali. Aquela cena que ele vai pro mar à noite também, todo vestido, sem pensar se o mar tá alto ou não, se tem ondas ou não, ou qualquer coisa do tipo. Pra mim é o retrato de uma pessoa que já não tem mais preocupação ou valor à vida, sabe? Essa última em específico, né, que essa é a cena do mar, me deu uma angústia tão enorme. Eu pensei que ali ia acontecer algum acidente, eu pensei que esse ia ser o rumo do filme, que ali ia acontecer um acidente, que ele ia morrer e, enfim, ia ser um final trágico também. A cena do tapete de 850 libras que ele acaba comprando, sendo que uma das cenas anteriores, o roteiro nos aponta como ele tá passando por uma dificuldade financeira. Logo depois, ele tá comprando esse tapete. E depois que ele compra, ele tá chorando em cima desse tapete. Não sei se vocês perceberam, a Sophie do futuro, ela tem esse tapete. Eu mesma, na primeira vez que eu assisti, eu não tinha percebido isso. Então, por isso, a primeira vez que eu vi, né, a cena dele comprando o tapete, eu tinha interpretado como um ato impulsivo, sem tanta preocupação no futuro. Só que agora, né, depois que eu vi pela segunda vez e vi que a Sophie no futuro ela tem esse tapete que o Callum compra, eu entendi que é um ato de reparação, é um ato de deixar algo pra ela, assim como ele deixa a carta. É esses atos finais de despedida. Uma das cenas mais significativas pra mim também é quando a Sophie tá na cama e aí ela acaba falando pro Callum, sabe quando você tem um dia muito divertido, você chega em casa, sente que você tá estranha, que seu corpo tá cansado, seus ossos estão cansados, e é como se você estivesse se afogando. E aí o Callum paralisa, que ele entende imediatamente o que ela quer dizer. Porque quem tem depressão ou episódios depressivos, enfim, entende imediatamente o que a Sophie quer dizer. Inclusive, tem toda uma discussão, né, na internet se a Sophie eventualmente desenvolve depressão também ou não no futuro, né? A Sophie adulta, ela tá revisitando essas memórias através das gravações. É esse luto sem fim, tentando buscar esses vislumbres do seu pai, tentando reconstruir essa figura pra tentar entendê-lo diante dessas imagens em câmera versus as suas memórias em vida. Mas também, será que a Sophie
possivelmente o entende agora, diante da sua própria experiência de vida, enfim, dela ter a mesma idade que ele tinha na época que ele morreu? Será que ela entende ele no mais profundo dos sentidos? Nessa tristeza, nessa melancolia, nessa depressão? Eu vi muitos debates nesse sentido na internet, quando as pessoas conversam sobre After Sun. Eu não sei dizer. Eu, particularmente, vejo ela revendo essas imagens, buscando um sentido, porque pra quem fica em vida diante de alguém que se foi, ainda mais dessa forma, é uma eterna dor, é uma eterna busca de sentido. É quase como se fosse um quebra-cabeça de um luto. É um fantasma de um pai tão amoroso, mas que ao mesmo tempo era distante emocionalmente por conta dessa dor que ele tentava esconder. A lembrança da última dança. Mas sim, essa fala da Sophie acerta em cheio em todo mundo que já se sentiu dessa forma. Quem já teve depressão, episódios depressivos, enfim, sabe o que é você tá repleto de pessoas que você ama, que te amam, quando você tá em ambientes que, em teoria, você deveria estar bem, feliz, mas por algum motivo, né, você não está. Estamos cansados, e não é um cansaço físico, é um cansaço emocional mesmo. E é por isso, né, que faz essa analogia como se a gente estivesse se afogando. Inclusive, água é uma coisa que sempre aparece em After Sun, e de novo, eu vou falar sobre isso mais pra frente. É uma eterna culpa, né? Porque a gente não queria se sentir assim. Acreditem, a gente não queria se sentir assim. Se a gente pudesse escolher, seria muito mais fácil não se sentir assim. Sem sentir esse peso em quase todos os momentos, seria muito mais fácil se sentir como todas as outras pessoas se sentem. Estar feliz em quase todos os dias da vida. Pra quem entende o que a Sophie quis dizer naquele momento, é como se a nossa felicidade viesse em conta-gotas, não numa cascata. E é por isso, pelo menos na minha visão, que eu vejo o choro do Callum no Feliz Aniversário organizado pela Sophie. Mas também tem a história, né? Toda a história de quando ele era criança. Talvez possa remeter àquela época, ele nunca ter tido algo parecido. Tem a grande pergunta, né? Inclusive, comecei o vídeo dessa forma. Onde ele se imaginava quando ele tinha 11 anos. Isso toca num lugar muito sensível pra ele. E isso acaba nos explicando um pouco de onde ele veio e as dores que ele carrega. Mas o choro também pode ter vindo dele estar tão perto de desistir. Por talvez ele não se achar merecedor. Pode ser muita coisa. A gente não tem todas as respostas. Temos apenas o bastante, a gente sabe tanto quanto a Sophie. Até porque esse é um filme da sua perspectiva, né? A gente só sabe tanto quanto ela sabe. A gente não conhece a fundo a história do Callum. Outra coisa muito marcante em After Sun são as músicas e a trilha sonora. Ela sempre tem muito a dizer. Duas em específico, vocês sabem quais são. Em Losing My Religion, eu acho que a música como um todo é um soco no estômago do momento que o Callum tá vivendo. Eu acho que o momento que mais grita ali, que fica gritante mesmo, é a parte da letra que diz: eu pensei ter ouvido você rindo, eu pensei ter ouvido você cantar. Acho que pensei ter visto você tentar, mas foi apenas um sonho. Big applause for Sophie! Down you come, please. Here you are, Lucy. Right down here. Um soco no estômago, né? Sabe por quê? Porque eu pensei ter visto ele tentar. E você também viu ele tentar. Inclusive, eu acho que ter visto o Callum tentar no filme, às vezes me dói mais do que ver ele desistir. Quais são os momentos que ele tá tentando? São os livros de meditação, é a prática de Tai Chi, é ele ensinando a Sophie como lutar, é ele tentando conseguir aquela abertura com a Sophie, que ela pode contar com ele em todos os momentos, porque ele quer ser esse ponto de confiança que ela pode contar os segredos pra ele, quase como uma promessa de futuro, entende? E naquele momento ele realmente parece querer cumprir com essa promessa, que ele vai estar lá. Constantemente no filme nós somos lembrados, apresentados a evidências que ele desistiu. Ele tá fazendo preparações para se despedir. Mas também parece ter certos momentos que ele tá tentando.
Parece ter certos momentos que ele tá se perguntando 2 vezes, e eu acho que isso deixa o filme ainda mais triste, de certa forma. Por isso que eu falo que a obra como um todo é sobre o dito e o não dito, porque o filme nos conta uma história, mas a gente tem que prestar atenção em cada detalhe. Como, por exemplo, o próprio ato dele fumar, que pode ser pra aliviar a ansiedade dele, mas às vezes, sei lá, pode acabar piorando ainda mais? Não sei, mas eu acho que acrescentar esse detalhe que ele fumava é uma coisa interessante pra compor esse personagem. Can't we give ourselves one more chance? Why can't we give love that one more chance? Why can't we give love, 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 give love? 'Cause love's such an old-fashioned word, and love tells you to care for the people on the edge of the night, and love tells you to change our way of caring about ourselves. This is our last dance. This is our last dance. This is ourselves. Por que não podemos dar ao amor mais uma chance? Porque o amor é uma palavra tão fora de moda e o amor te desafia a se importar com as pessoas na meia da noite. E o amor desafia você a mudar nosso modo de nos preocupar com nós mesmos. Gente, isso, pelo amor de Deus. Essa é a nossa última dança. Esses somos nós mesmos. É impressionante que eu nunca mais vou conseguir escutar essa música sem chorar. Gente, de verdade, nossa senhora. Olha, eu acredito que isso traduz o filme, né? E eu queria dizer pra vocês que o amor é suficiente, mas o amor não é suficiente. O Callum precisava de mais ajuda, ele precisava de uma rede de apoio, ele precisava de terapia, ele precisava de mais ajuda. Ele precisava de ajuda. Claro que o amor tem importância, é claro que se tem uma coisa que fazia ele querer estar nesse plano era a Sophie, mas ele precisava de mais ajuda. E é por isso que quando eu disse no começo do vídeo que esse filme ele parece ser um compilado de cenas simples e você não entende muito bem pra onde você está sendo levado com essa narrativa, pra onde estamos indo. Mas são os momentos finais entre esses dois personagens. São as últimas memórias que estão sendo revisitadas. E essa foi a última dança deles. I think it's nice that we share the same sky. What do you mean? Well, like, sometimes at playtime, I look up to the sky, and if I can see the sun, then I think about the fact that we can both see the sun, so even though we're not actually in the same place and we're not actually together, we kind of are in a way, you know? Like, we're both underneath the same sky, so kind of together. Agora vamos falar da frase da Sophie. Acho legal dividirmos o mesmo céu. O filme brinca muito no efeito visual sobre a Sophie e o Callum estar sob a mesma água e sob o mesmo céu, mas sempre em tonalidades muito diferentes, tendo experiências completamente diferentes. Pra Sophie tá sempre mais claro, brilhante, apresentando possibilidades e sonho e juventude, e dessa forma também futuro. Já pro Callum, é sempre um tom mais fechado, claustrofóbico, sem fim, agressivo e mortal. Acho que dessa forma o filme quer nos passar que estamos de fato sob um mesmo céu, sob uma mesma água, um mesmo mundo. Mas as nossas experiências aqui podem ser completamente diferentes. Mas eu não deixo de enxergar beleza na frase da Sophie, sabe? Sobre estarmos no mesmo céu e nesse sentido a gente estar juntos. Eu não me considero uma pessoa religiosa, apesar de eu ter sido criado como católica. Hoje em dia eu me considero agnóstica, mas eu ainda, sim, eu entendo a dor dessa frase, eu entendo muito bem o que o filme quis passar pra gente, principalmente com todas as referências visuais. Eu também consigo entender a visão dela sobre a gente estar junto, porque isso me faz ainda me sentir mais próxima do meu avô, por exemplo.
Isso é algo que me conforta. Quem sabe isso também poderia fazer ela se sentir mais próxima do Callum no depois. Agora indo para um lado mais pessoal, vou fazer as palavras do PH Santos, as minhas. Eu vi que é uma pessoa que faz resenhas de filmes aqui no YouTube. E eu vi a resenha dele, achei muito boa, inclusive. Através de After Sun, eu pude visitar o meu avô. Além de visitar uma versão minha do passado que já não existe mais. Eu perdi meu avô em 2022. E até hoje é uma perda muito forte pra mim. Ele foi um pai pra mim. Ele se foi de uma maneira muito abrupta. Numa doença muito agressiva. Foi o câncer. Que surgiu de repente e tomou ele por completo. E eu ainda, de verdade, mesmo 2 anos depois, não tenho condições para falar de forma aberta sobre esse período. Tem certas coisas que nem em terapia eu consegui me abrir de certos momentos que eu vivi nessa época, sabe? Tem muita coisa que ainda tá guardada e é por isso que essa ferida tá aqui ainda e não se fecha. Tem certas coisas que eu já consegui elaborar e tem outras que não. Eu sei que são mortes completamente diferentes, mas o luto ele ainda se faz presente. E nisso eu me identifiquei na personagem. Essa dor, esse olhar no passado, as palavras ditas e não ditas, rever os últimos momentos e os momentos antes dos últimos momentos, é algo que te pega verdadeiramente. Quando eu falo sobre revisitar uma versão minha que já não existe mais, eu falo da minha própria saúde mental. Sempre trago para vocês, mas nas minhas outras redes eu tô tentando começar a usar aqui mais análises psicológicas das obras, né? Através da minha visão como leitora e como psicóloga. Mas agora eu quero colocar isso de lado e eu vou falar apenas como Elise, como pessoa Elise, humana, completamente vulnerável, que já passou por muita coisa. Mas também eu ainda vou me resguardar certa privacidade. Eu tive depressão na minha adolescência. Passei por terapia, depois eu tive alta. E aí eu tive depressão depois da morte do meu avô. Voltei pra terapia em 2022 e continuo na terapia até hoje. Mas então a minha psicóloga entrou na hipótese diagnóstica de bipolaridade. A bipolaridade tipo 2, no caso. Passei por alguns psiquiatras, todos entraram nesse diagnóstico também. Eu ainda tenho que fazer a avaliação neuropsicológica, mas esse é o tratamento que eu venho seguindo desde então. Tem dado certo. E só pra vocês saberem, a bipolaridade tipo 2 ela é composta de episódios de hipomania e episódios depressivos. Porém, lá na minha adolescência, eu tive o que eu acreditava ser depressão. Pode ser que tenha sido já uma bipolaridade com episódios depressivos que não foram tratados, né? Foram tratados como uma depressão. Ou pode ter sido depressão, enfim, não tem como saber agora. Foi tratada como uma depressão profunda, até porque eu tentei pôr fim à minha própria vida. Os motivos que levaram a isso, eu não quero entrar aqui. Eu não me sinto confortável. Eu vou manter minha privacidade. Eu acredito que nem tudo a gente tem que compartilhar na internet. E eu tô compartilhando até onde eu me sinto confortável. Mas é por isso que esse filme toca em muitos lugares sensíveis, entende? Porque eu sei o que é estar nesse lugar onde o Callum estava. Por outros motivos, com toda certeza. Por exemplo, são idades completamente diferentes. Enquanto o filme nos entrega uma Sophie de 11 anos que ela enxerga o futuro com possibilidades, eu, com 15, 16 anos, via o futuro como uma condenação, com incertezas e temor. E de fato, talvez seja um pouco parecido com o Callum. Você estar nesse lugar de desistir é algo muito angustiante. Estar nessa posição em que todo dia passa na sua cabeça esse pensamento, sabe? E essa briga de buscar motivos pra você ficar é realmente uma grande batalha interna que não parece ter vencedores. Até hoje eu não sei dizer se eu tava pronta pra desistir ou se era uma grande tentativa desesperada de pedir socorro. Mas hoje eu fico feliz que eu tô viva. Porque eu vi o quanto o quase machucou a minha família, os meus amigos da época, o quanto isso assustou todo mundo que tava à minha volta. Uns foram pegos completamente de surpresa, porque é uma doença silenciosa, enquanto outros sabiam que eu não tava bem e foram invadidos por uma culpa que não era deles pra carregar. Mas a depressão é uma doença muito séria. E eu gostaria que as pessoas entendessem isso. Tem quem diga que quem muito fala não faz nada, mas faz sim. E tem quem diga que quem não fala nada não faz nada, mas faz também. E pra você que às vezes pensa em desistir de tudo, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Eu tive uma tentativa
há 9 anos atrás. E desde então eu me formei no ensino médio, na faculdade de psicologia e na pós-graduação. Eu tive um coração partido e depois eu conheci o amor da minha vida. A gente namora desde então, inclusive pelo tempo eu já tô esperando um pedido de casamento. A gente mora junto e tem uma gatinha chamada Capitu. Com ele, eu também ganhei toda uma nova família, além de continuar criando momentos e memórias com a minha família de sangue. Eu conheci alguns dos meus melhores amigos e também preservei algumas das minhas amizades de infância e adolescência. Nesses 9 anos, eu tive algumas das melhores lembranças da minha vida. Porém, eu também tive algumas das mais dolorosas. Eu perdi o meu avô, mas eu também tive a chance de me despedir dele. E se eu não tivesse tido esses 9 anos? E todos os anos que estão por vir? Parece um pouco estranho esse filme tão triste virar um dos meus favoritos, né? Com essa conexão em específico, eu querer tatuar isso na minha pele. Mas After Sun foi isso pra mim. Eu acho que foi esse momento pra você parar e refletir tudo que foi e tudo que virá, pois a vida vale a pena ser vivida? E agora eu consigo colocar isso em palavras. Quando eu terminei o filme, foi um sentimento muito forte, a vontade de fazer uma tatuagem. Inclusive, meus amigos me achando completamente impulsiva. O que é justo, né? Visto que eu tenho bipolaridade, eu poderia estar num episódio de hipomania. Mas eu sabia que esse filme tinha me marcado, assim como eu sabia que Nós Dois Sozinhos no Éter tinha me marcado, Evelyn Hugo, Pessoas Normais. Eu sabia. Eu sabia. Aliás, o Paul Mescal tem uma habilidade de conseguir papéis que destroem a nossa cabeça, né? Eu nem falei de All of Us Strangers. Eu, inclusive, cheguei a levar pra terapia esse filme. E eu e minha psicóloga, a gente conversou como a arte, por vezes, consegue atingir certos pontos em nós que muitas vezes a gente ainda não consegue manifestar de uma forma racional. E eu acho que foi isso que aconteceu. O filme traduziu sentimentos que estavam adormecidos e eu nem sabia que eu tinha e que eu precisava que eles fossem manifestados pra serem trabalhados. E é por isso que eu queria compartilhar essa experiência com vocês. E eu acho que como uma mensagem final, eu queria dizer que se você está passando por alguma coisa, busque ajuda, não passa por isso sozinho. Busque uma rede de apoio através da sua família ou dos seus amigos e principalmente busque uma ajuda profissional. Se você não tiver acesso, existe psicoterapia por preço social, existe atendimento por convênio, atendimento universitário que é gratuito e também sempre tem o próprio CVV. Apenas não passa por isso sozinho. Não tem nada de errado em precisar de ajuda, ok? É assim que a gente chega mais longe. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E contem aqui nos comentários o que vocês acharam de After Sun. E a gente se encontra no próximo vídeo. Me sigam nas outras redes sociais também, pra gente conversar sobre essa e outras obras. Um beijo e até mais. Tchau!